Assim diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Oremos. Senhor, sinceramente, Pai, o meu coração entra em júbilo, Pai, em alegria sem igual, ó Senhor, de ouvir tão grandes verdades, tão grandes revelações, Pai, que um homem ou uma mulher assim pode ouvir, pode receber, pode ter, Pai, essa maravilha aqui da garantia, Senhor, da nossa salvação. Muito obrigado, porque temos, Senhor, em nossa própria língua, tal passagem das Escrituras Sagradas. Muito obrigado, Pai, por essa revelação tão especial. E nessa manhã, Senhor, nos ajuda a entender, a compreender o que nós já temos, Pai, grandiosas coisas que o Senhor tem garantido àqueles mesmo que Tu amas, Pai. E muito obrigado por essa porção especial, preciosa, grandiosa, profunda, reveladora, Pai, para as nossas vidas. É um privilégio mesmo ouvir do Senhor essas verdades. Pai, agora, Senhor, precisamos muito mais ainda. Reconheço, Pai, que sou pequeno demais, sou fraco demais, sou incompetente demais, dependente totalmente do Senhor, para até, Senhor, trazer algo aqui, mas tira tudo que é do homem, Senhor, e nos dá nesse momento sabedoria do alto, nos dá mesmo revelação do alto, porque sabemos que o Espírito Santo é Ele que é o autor da palavra, é Ele que prescruta as Tuas coisas, sabe mesmo, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. Então, é o nosso pedido, Senhor, fala diretamente aos nossos corações, através da Tua palavra, Senhor, que ela venha cheia de graça, de verdade, como ela é, Senhor, e com o poder realmente de transformar vidas para o Senhor. Então, te pedimos por cada um que chegou aqui, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, Senhor,
fala mesmo aos corações e faz a obra da edificação de vidas preciosas. E se for da tua vontade também, que haja salvação hoje. É essa a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Muito bem, irmãos. Lendo essa passagem aqui, esses dias, olhando, meditando, olha, eu entrei mesmo em êxtase, né, em júbilo, em alegria. Meu coração realmente estava radiante, está. É uma preciosidade. Comentaristas, teólogos falam que é uma das passagens mais belas das Escrituras, né? Assim, de um modo geral. Fazem quase 23 anos, né, que eu leio essa passagem. Agora, dia 2 de novembro, se Deus permitir, pela sua graça, eu completo mais um aniversário do novo nascimento, né, da minha realmente a união com Cristo, está em Cristo. Então, desde então, eu já vinha lendo, escutando essa passagem aqui, né? Que coisa bela, maravilhosa, e que tem realmente nos fortalecido. Então, Paulo aqui, ele começa essa última parte do capítulo 8 de Romanos, e uma das partes até dessa carta, né, com essa pergunta aqui, do verso 31. Ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas, né, o Paulo está falando? Que coisas o Paulo está realmente se referindo? Quais são estas coisas que ele diz aqui? Que diremos, pois, à vista delas? Irmãos, nós estamos vendo aqui, acredito, espero, né, que esteja bem batido na mente dos irmãos. Coisas que Paulo vem tratando, essa maravilhosa, esplendorosa, grandiosa, que nós estamos assim denominando tão grande, não é? Tão bela, e esse bem maior que é a salvação, a grandiosa obra de Deus, a gloriosa obra de Deus, a generosa obra de Deus, esse bem maior, a tão grande salvação. Paulo vem falando dela, né, a respeito dela, e eu sempre digo, o pacote de bondades que vem com a salvação em Cristo Jesus. Então nós vimos que esse bem maior, né, é a tão grande salvação, que é para somente os que amam a Deus. Somente esses recebem esse bem maior, esse dom, esse presente da salvação. E nós vimos que quem são estes que amam a Deus? Porque não são todos que amam a Deus, não. O homem natural não ama a Deus, não busca a Deus, é inimigo de Deus. Então, naturalmente, o homem não ama a Deus. Mas aqui, Paulo diz, é para os que amam a Deus. Então, amar a Deus tem que haver uma intervenção dele, divina. Ou seja, Paulo mostra que é aqueles a quem Deus, desde a eternidade, preparou. Para quem Deus, desde a eternidade, preparou essa tão grande salvação. E nós vimos, amados irmãos, estes, né, a quem Deus amou, e a prova que ele amou é que de antemão, né, ele conheceu cada um, ou seja, antes mesmo de você existir, antes mesmo de ser a substância, né, o espermatozoide do teu pai com o óvulo da tua mãe, antes disso ele te amou, né, porque ele te conheceu. Não só isso, mas além dele te conhecer, ele te predestinou, ele te elegeu antes mesmo da fundação do mundo. E aos que de antemão ele conheceu, ele predestinou, ele elegeu, a estes ele chamou,
né? E aos que chamou, a estes ele justificou. E nós vimos assim que é a primeira parte, né, dessa tão grande salvação, a justificação pela fé em Cristo Jesus. E Paulo começa esse capítulo 8 de Romanos dizendo: agora, né, pois já nenhuma condenação há para os que estão, escute, em Cristo Jesus, somente a estes. Por isso que é um povo especial, né? Um povo escolhido de Deus. Estes que estão em Cristo estão sem já, aliás, não estão mais sobre a condenação do pecado. Ou seja, essa tão grande salvação, né? Ela, assim, nos livra, ela nos livra da penalidade do pecado, da condenação, do juízo de Deus que há de vir sobre os filhos da desobediência. Estão livres, né, do pecado. Nós vimos em Romanos aqui, capítulo 8 e versículo 1. Então Paulo, né, continua, aos que justificou, eu estou citando do verso 28 ao verso 30, aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, essa tão grande salvação agora é no futuro, né? É no porvir. No passado já estamos livres da condenação do pecado, da penalidade do pecado. No futuro, a esses que Deus, né, amou, conheceu, predestinou, chamou, justificou, Ele já glorificou, ou seja, vai completar essa obra tão grande, né, da nossa salvação. E nós vimos no último estudo sobre o que é, né, essa glorificação, quando vai ser essa glorificação e realmente como vai ser. Então, Paulo diz, olha, sabemos, né, destas coisas, sabemos realmente o que temos e o que essa tão grande salvação que ela nos faz, que ela faz em nossas vidas, né? Livra o homem da penalidade do pecado, livra o homem no futuro da presença do pecado. Mas, irmão, nós estamos agora presente, né? Agora, aqui. Então nós estamos no momento da nossa peregrinação, da nossa caminhada, da nossa vida, mas o que nós já temos, né? Essa tão grande salvação. E do verso 31 ao 39, é a garantia, é realmente a certeza que nós vamos ser glorificados, né, no presente. Então nós temos a certeza porque é Deus que garante. Então Paulo diz, à vista de tudo isso, né, à vista realmente dessas coisas, agora vamos viver essa peregrinação, tendo certeza absoluta, irmãos. É isso que eu queria mesmo que os irmãos fixassem, né? A garantia, a certeza do salvo, a certeza mesmo que nós temos daquilo que Deus fez, daquilo que Deus continua a fazer e daquilo que Deus fará, ou seja, esse pacote da tão grande e realmente tão bela salvação, a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, né? Livres da condenação, seremos livres ainda da presença do pecado, que ele ainda habita em nós, infelizmente, né? O pecado ainda habita em nós, nós vimos isso. Por isso que a glorificação vai concluir com a redenção realmente do nosso corpo. Mas, agora no tempo presente, na nossa peregrinação, apesar, escute, do pecado ainda ser presente em nossas vidas, né, nós temos a segurança, a certeza da salvação, ou seja,
é uma preservação de Deus. É Deus que nos preserva para a glorificação. Afinal de contas, né, nós estamos na terça-feira estudando Filipenses, e agora vamos tratar Filipenses 1,6, né? Aquele que começou a boa obra, essa tão bela, não é? Essa bondosa, esse bem maior, aquele que começou a boa obra em nós, em vós, há de completá-la. E para completar, é Ele que vai nos preservar, irmãos. E a garantia que Ele vai nos preservar, Paulo descreve aqui, olha, à vista dessas coisas, né? Que diremos, pois? Então esse homem aqui, ele faz várias perguntas, várias indagações, com respostas afirmativas. Então, é uma passagem esplendorosa que eu me sinto tão pequeno, sabe? Para, assim, contemplar. Mas vamos tentar, né? Ver o que Deus tem para nós. Então, Paulo diz aqui, olha, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Primeira pergunta, Paulo diz aqui, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo pergunta, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, irmãos, esse versículo, ele é um pouco mal entendido. Paulo aqui não está dizendo que não tem ninguém contra ti, contra nós, contra os filhos de Deus. Não. Muito pelo contrário. Tem muitos inimigos contra ti, contra mim, contra nós, não é? Quem será contra nós? Eu diria tudo é contra nós. Especificamente falando, os filhos de Deus, não é? Tudo é contra nós, tudo é contra você. E eu fiz questão hoje, vou fazer, de a gente ver, né, quem são realmente essas pessoas ou essas coisas que Paulo está dizendo são contra nós. Sabe, irmãos, nós estamos numa guerra. Você e eu, que realmente é filho de Deus, está numa guerra. Nós estamos num campo de batalha. Nós não estamos num parque de diversões, num jardim bonito. Não, você está numa guerra, num campo de batalha, em que há inimigos poderosos inimigos, que primeiramente, escute, são inimigos de Deus, viu? São os inimigos de Deus. Então, quem é contra nós, é primeiramente contra Deus. São os inimigos de Deus, e são poderosos, eu diria, poderosíssimos, e guerreia contra ti, está contra ti. Eu falo contra os filhos de Deus, não é? Porque é contra Deus, então é contra os filhos de Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus, mostra claramente quem são esses inimigos que são contra nós, contra os filhos de Deus. São três. Já falei algumas vezes em outras mensagens, mas escute nessa manhã. Você está numa guerra espiritual, né, numa guerra grandiosa, e você precisa saber, ficar atento, né, ter discernimento, ter compreensão. Não está tudo bem, não. Você está num campo de batalha, viu? A linguagem aqui é uma linguagem militar, não tem moleza, não. Então vamos nos alertar. Inimigos de Deus, inimigos poderosos, que realmente são os nossos inimigos. Reais, viu? Reais, não é nada imaginário, não. Reais e atuantes, que atuam
nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui nessa manhã. A Bíblia mostra que temos 3 inimigos: 2 exteriores e 1 interior. Vamos ver, vamos identificar, né? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6 e no versículo 12. Aqui Paulo vai identificar o primeiro, né? Diz aqui, olha, Efésios 6:12, diz assim: porque a nossa luta, a tua luta, a tua guerra, a tua batalha, diz assim, não é contra o sangue e a carne, né? Não é contra um ser humano de sangue e carne, mas diz assim, sim, veja, contra a tua batalha, a tua luta, a tua guerra, os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, primeiro inimigo de Deus e dos filhos de Deus são principados, potestades, poderes, dominadores desse mundo tenebroso, de forças espirituais do mal que atuam, né, nas regiões celestiais em Cristo. Resumindo, o chefe, né, o comandante, o patrão disso aqui tudo é o diabo, é o Satanás. Eu estava em lutas, né, porque eu sabia, quando se vai falar do diabo e do Satanás, há uma guerra espiritual. Ele tenta, né, ele não gosta, ele é um dissimulador. Então, eu passei lutas nesses dias, porque eu ia tratar dessa entidade, do diabo, do Satanás. Um ser, escute, poderoso, muito poderoso. Então a tua guerra, amado, a minha guerra, se você é um filho de Deus, se você está em Cristo Jesus, se é uma nova criatura, você tem esse inimigo, o diabo, o Satanás. O segundo inimigo de Deus, e teu, e nosso, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, e o versículo 16. 1 João, capítulo 2, é melhor no 15, né? O João está dizendo assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe, irmãos, nós não temos só que ler as Escrituras, nós não temos só que saber, e nós devemos saber que é a verdade, mas nós devemos, assim, nos confrontar. Então, Deus está dizendo para você e eu não amarmos o mundo, né? Nem as coisas que há no mundo. Por quê? Diz aqui, se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Simples assim é. Deus estabelece isso. Quem ama o mundo, não ama a Deus. Quem ama o mundo, não tem o amor de Deus. Está aqui. Veja por quê. Porque tudo que há no mundo, né, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então esse mundo tem uma influência, vou colocar assim, né?
um sistema, um curso que é assim, atuante. Lógico que é também do príncipe do diabo, diabólico, mas diz assim, o espírito que atua. Paulo fala do mistério da iniquidade que já opera, e eu digo, é o ministério da iniquidade que opera, é um sistema diabólico mundano, inimigo de Deus, e tudo que está envolvido. Então diz aqui, a concupiscência, ou seja, os desejos carnais, né? Os desejos dos olhos, e até a soberba, esse orgulho, é coisa do mundo, vem do mundo que é inimigo de Deus, e por conseguinte, teu inimigo, não é? Agora abra sua Bíblia, volte aliás, no livro de Gálatas, no capítulo 5, Gálatas capítulo 5, e o verso 17. Então identificamos o diabo, né, e o mundo, dois inimigos exteriores, externos. Agora Gálatas 5:17 diz assim, olha, porque a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, diz aqui que a carne, ela guerreia, né? Milita contra quem? Contra o espírito. E esses dois aqui, eles são opostos entre si. Não vai haver conciliação. É Deus que está dizendo. Saiba disso. Nunca você vai conseguir, nem eu, conciliar o espírito com a carne. São inimigos declarados. Quando eu falo do espírito, é somente aqueles que têm a experiência do novo nascimento. É uma nova criatura. Recebeu uma nova natureza. Já tem, né, de nascimento, a natureza carnal, natural, e a nova natureza, somente aqueles que Deus deu esse presente, a tão grande, tão bela salvação. Quando Deus dá, amados irmãos, Ele garante, e essa pessoa ela é marcada, né? Recebe uma marca de Deus. Não é a igreja, não é pastor, não é batismo que marca, não é Deus que marca. E a marca de Deus, o selo de Deus, se chama o Espírito Santo. E essa pessoa passa a ter uma nova natureza, que se chama a natureza espiritual, que, né, vai viver e conviver intimamente nesse ser aqui, essa pessoa que está falando, que está transmitindo, né? Então, vai haver duas pessoas numa só. Por isso que eu falei para os irmãos ainda agora há pouco, né? Eu estava radiante porque eu tenho, né, esse presente na minha vida da tão grande salvação. E lendo essa passagem de Romanos, agora no mês de novembro, vai fazer 23 anos que eu escuto de Deus essa garantia. Quem nos separará do amor de Deus, né? Mas é quem tem essa nova criatura. Quem é essa nova criatura, né? Espiritual. Então fique sabendo que a carne, esse velho Herbert, que nasceu no dia 11 de setembro de 64, né? E o novo, que nasceu no dia 2 de novembro de 1995. São duas pessoas, né?
duas naturezas vivendo nesse corpo. Então eu tenho esse inimigo íntimo, né, que eu chamo o inimigo meu, o velho. Então estabelece aqui quem são os inimigos que Paulo está tratando aqui em Romanos. Volte, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esses inimigos, irmãos. E você tem que saber, né, para te poder enfrentar, guerrear, lutar. Ou seja, mas não esqueça que no final, Paulo está dizendo aqui, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo é contra nós, mas Deus vai estar conosco nessa nossa peregrinação, nessa nossa caminhada. Mas saiba, né? E aí eu queria falar um pouco desses três inimigos teu e meu e nosso, que primeiramente é inimigo de Deus. Então nós vimos que o diabo, né? O Satanás, a Bíblia fala que ele é o Deus desse século. Ele é o príncipe da potestade do ar, príncipe da potestade do ar, que atua, viu? É esse que é o verbo. Ele atua, ele realmente é atuante, ele opera nos filhos da desobediência. Sabe, se criou uma imagem do diabo, que ele contribui muito para isso, né? Aquele que é o rei do inferno, está lá naquele fogo, a labareda, né? Noite e dia, num trono, aquele bicho preto com 2 chifres, um tridente, um rabo assim de seta, essa figura do diabo, que ele deixa, né, o homem pintar dele. Coitado, ele está rindo. Sabe, amados, o diabo, ele não está sentado num trono, tomando conta do inferno, não. A Bíblia diz que ele anda, né, em rodear a terra. Ele é um anjo. Ele foi criado por Deus, cheio de poder. Era o querubim da guarda. Andava no jardim de Deus. Não só da guarda, mas também do louvor. O diabo, ele tinha esse ministério de louvor. A Bíblia fala que os anjos, né, louvam a Deus constantemente. O sinete, tudo tem a ver com a música. Então o louvor é importante na adoração a Deus. E ele tinha esse papel, né, tanto de guarda como de louvor. E a Bíblia diz que a sua, né, ousadia, o seu orgulho subiu, ele queria tomar o lugar de Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém, com outro. E a Bíblia diz que ele foi expulso do céu e arregimentou 1/3 dos anjos. E hoje ele é um anjo, né? Um ser poderoso, mas caído. Mas ele anda, ele não está lá fixo, sentado no inferno, não, né? Ele anda mesmo. Ele se apresenta a Deus. Ele tem o ministério da iniquidade. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, e no versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Diz assim a palavra de Deus, olha. Sede sóbrios. Irmãos, sobriedade, né? É isso que nós estamos pedindo aqui, a palavra de Deus. Conscientes, a pessoa sóbria é uma pessoa consciente. Uma pessoa sóbria é que ela está sem a influência, né, de álcool, de drogas, de anestesia. Alguém vai, né, Sara, fazer uma cirurgia, joga ou injeta, ele fica... Aqui não.
sobriedade, consciência. A Bíblia fala para nós não ignorarmos, escute, não ignoreis os desígnios de Satanás. Sabe o que é desígnio, irmãos? É a finalidade, é o propósito, é a intenção do diabo. E é descrito na Bíblia como o diabo, né? Ele é o sedutor, ele é o enganador, e a finalidade dele, o propósito dele ele veio para quê? Para matar, para roubar e para destruir. Ele é especialista nisso, é função dele isso. E eu estava falando com um jovem na quarta-feira, eu disse, olha, o diabo, ele acredita na palavra de Deus, né? Ele é um crente no sentido de crer mesmo e saber que é a verdade, mas ele nunca se firmou na verdade, mas ele sabe o que é a verdade. Então ele ouviu Jesus dizer que uma casa dividida, um reino dividido, uma família dividida, ela não vai subsistir. E o diabo ataca, né? Ele é especialista. Então ele diz aqui, olha, sede sóbrios, consciente, não ignora os desígnios do diabo, nem também nós vamos ver, você tem que botar a culpa em tudo do diabo, o diabo é o culpado, o diabo é o culpado. Espera aí, ele é culpado em algumas coisas, mas tem 3 inimigos, viu? Ele é o principal, mas cuidado contigo, com o mundo e com ele. Então, tudo é o diabo, coitado do diabo, né, nesse sentido. Mas diz aqui, olha, amado, sede sóbrio, consciente, não ignora os desígnios, saiba, né, quem ele é. E vigia, aqui é o segredo do sucesso, né? Vigilante, vigiai. Veja, o diabo, o vosso adversário, está vendo? Teu inimigo, que é contra ti. Quem será contra nós? O diabo, está aqui. Ele é o teu adversário. Ele anda, está vendo? Ele não está lá sentado no trono, né? Eu estou provando isso. Ele anda, veja, em derredor, como um leão que ruge, um leão faminto, né? Eu sempre cito os documentários que eu gosto de ver, Mundo Animal. Os caras, eles filmam, né? Um leão faminto, uma leoa faminta. Por isso que ele diz, é o rei da selva. Eles chegam assim, na seca, na África, tem aqueles oásis, né, locais onde milhares de animais chegam para beber água. E a manada dos leões estão lá. Quando eles se aproximam, irmãos, sai todo mundo, se afasta, né? Ele está faminto, querendo devorar. Assim, diz aqui, ele anda como um leão que ruge, aquele rugido babando, né? Estou babando. Para quê? Procurando alguém para devorar. Ele quer devorar. Escute, os filhos de Deus, somente este, porque os dele já são dele, né? É duro que eu vou falar, mas é a palavra de Deus. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Espera aí, pastor. É a verdade, irmãos. Meu amigo, se você está aqui hoje pela manhã, ou tu és filho de Deus, ou tu és filho do diabo. Isso gerou uma revolta. Essas palavras não são minhas, não, são de Jesus Cristo. Com o povo judeu. Jesus estava no meio dos seus irmãos judeus, não é? E ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Mas eles falaram: nós? Quem és tu para dizer que liberta alguém? Nós somos filhos de Abraão, não somos bastardos, nós somos livres, somos filhos de Abraão. Aí Jesus diz: se vocês realmente fossem filhos de Abraão, estariam praticando as obras de Abraão. E quais foram as obras de Abraão? Nós vimos em Romanos capítulo 4, né? Abraão foi um crente, né? Abraão obedeceu, Abraão mesmo serviu a Deus, fazia as obras de Deus, as obras que agradavam a Deus. Mas ele diz: vós provam que não são filhos de Abraão porque querem me matar. Porque eu estou fazendo as obras de Deus, eu estou praticando as obras de Deus, eu vim com esse propósito, né? Jesus, a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar os filhos, os filhos do diabo, aqueles que estão nas trevas, o perdido, o pecador. Então eu estou fazendo isso. Ele andava às cidades e povoados, pregando, ensinando, curando, e eles diziam que eles eram filhos de Abraão. E sabe o que eles queriam? Matar Jesus. Então Jesus diz: vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. Abra sua Bíblia aí, João capítulo 8. Como eu estou dizendo, não sou eu que digo, é Jesus que diz. Essa está a partir do João 30, é o que eu mencionei aqui, mas veja no verso 44, 43, né? Qual a razão que não compreendeis a minha linguagem? Jesus estava perguntando deles. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Não quer, né? Mas veja: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, desde o início. O diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir, né? E ele introduziu o pecado no mundo, e o pecado gerou a morte. Então ele é autor do pecado, né? Diz aqui: ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a fala do que ele é próprio, é a natureza dele, né? Ele externa o que ele é. Ele é transparente, né? O diabo, ele já é isso mesmo. Diz aqui, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, veja, e ele é o pai da mentira. Toda vez que eu leio isso aqui, irmãos, o pai da mentira, e tem os filhos da mentira, né? Muita gente fala, né? O assassino vai para o inferno, o homossexual vai para o inferno, o roubador vai para o inferno, o adúltero vai para o inferno, e vai mesmo, né? Mas sabia que o mentiroso vai para o inferno? A mentira é do diabo. Por isso que Paulo, lá falando aos Coríntios, diz: irmãos, não mintais, né, uns aos outros. Mas sabe, amados, volte em 1 Pedro, né, onde nós estamos, capítulo 5, diz aqui: sede sóbrios e vigilantes, sobriedade, consciência, né? Não ignora os desígnios do diabo. O diabo, vosso adversário, teu inimigo, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém
para devorar. Ele é tão poderoso que ele tem um exército a seu serviço, o diabo. Tem os seus anjos e os seus filhos estão atuando. Os filhos da desobediência, que seguem, né? O espírito que atua neles, o mistério da iniquidade que opera, e estão aí. Sabe, certa vez Jesus falou algo muito sério. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, ele conta uma parábola, né? Mateus capítulo 13 e no verso 24. Nós estamos vendo esse inimigo de Deus, inimigo dos filhos de Deus, inimigo das coisas de Deus. Diz aqui, Mateus 13, 24, outra parábola lhe propôs, dizendo. Uma parábola é uma ilustração que conta uma verdade, né? Então Jesus está dizendo aqui uma verdade. Olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. Está falando de um fazendeiro, né? Um homem que semeou a boa semente, cuidou, procurou fazer a coisa certa, a tecnologia, os acessórios, né? Coisa boa, boa semente, boa procedência e tal. Enquanto os homens dormiam, descansavam, veio o inimigo dele, né? O inimigo do fazendeiro, e semeou o joio no meio do trigo e se retirou. O inimigo, né? Sabotador, invejoso, viu o homem lá no seu campo, aí, opa, o adversário, um concorrente, né? Semeou lá o joio, o sabotador. Veja, e quando a erva cresceu, ela produziu fruto. Apareceu também o joio, as duas coisas, né? O joio e o trigo. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Um inimigo fez isso, né? Um adversário, um sabotador, um invejoso. Mas os servos lhe perguntaram: olha, Senhor, queres que vamos lá e arranquemos o joio, né? Arranca esse negócio. Aí Jesus disse: não, replicou-lhe ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Aí os discípulos eram um pouco duros de entendimento, né? Aí mais tarde, veja no versículo 36, então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos, mestre, né? A parábola do joio do campo. E ele respondeu: olha, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Sabe, meus amados, o Filho de Deus, ele semeia a boa palavra, né? Ele semeia a verdade. E eu lembro muito do pastor Fred, né? Olha, quando o semeador sai para semear a palavra, logo vem Satanás. Ele não, né? Ele é pontual.
Muitas vezes no seminário, logo no início assim, até para confrontar os alunos, ele chegava, sentava, aí ele dizia, abria lá a pagela, Satanás, presente. Sabe, o diabo, o Satanás, por incrível que possa parecer para vocês, ele pode estar aqui. Aqui na igreja, sim. A Bíblia diz que quando o semeador sai para semear, logo vem Satanás. O que é que o Satanás faz com o semeador? Ele rouba a semente, ele rouba a palavra. Por isso que ele era muito chato, né? Olha, gente que levanta para fazer xixi, gente que levanta para buscar água, menino que chora, não é nada contra a pessoa. Lembra que a tua luta é não é contra sangue e carne, mas contra o quê? Principados e potestades. Por favor, crianças e tudo, viu? Não é nada não. Eu até prefiro traga suas crianças, né? Não tem problema não. Mas ele está falando de roubar, de tirar a atenção. É nesse sentido. Então, não ignore os desígnios de Satanás. Faça tudo, né? Observa. Não seja displicente. É uma guerra espiritual envolvida, irmãos. Ora, porque alguém pode estar no culto aqui, que está ouvindo, né? E a palavra está sendo roubada ou tirada por uma ação, por uma atitude, porque esse é o papel do diabo, ele faz isso. Então diz aqui, olha, 37, né? E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. Então, no meio da igreja, professa mundialmente falando, congregando o joio e o trigo, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Irmãos, eu afirmo isso categoricamente, porque é Jesus que está falando. Só tem essas duas qualidades de pessoa, né? Ou o filho de Deus, ou os filhos do maligno. Estão andando aí. Tem uns que já foram batizados. Né? Tem uns que diz que está no rol, escrito no rol do livro da igreja. Não estou falando de Hebron, não. Mas está incluído Hebron, né? É geral. Arranca? Não, deixa quieto. Convive com isso, né? Jesus está dizendo. Ou seja, o joio são os filhos do maligno. Veja, o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e que ajuntarão do seu reino todos, veja, os escândalos e os que praticam a iniquidade. Mas no meio da igreja de Deus, que se diz professa, há escândalos, há iniquidade, a prática dessas coisas, sim, né? Mas quem vai cuidar é Deus. Veja, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Deve ser terrível, né? Alguém que frequentou uma igreja, que achava que era evangélico e tal, e ser lançado na fornalha acesa, passar uma vida eterna, rangendo, chorando, impossibilitado de arrependimento, não tem mais jeito não.
Lembra do homem, do rico e do Lázaro? Não é parábola não, irmãos, era uma história real. A Bíblia diz que havia o Senhor Jesus, né, esses dois homens, judeus, filhos de Abraão. Um rico que vivia regaladamente, esplendidamente, né, seus prazeres, curtindo, usufruindo da sua riqueza, tudo bem, né, usufruindo dos prazeres transitórios do pecado, e não se preocupou, né? Sua segurança era a sua riqueza, eram os seus bens, era tudo que ele... Mas a Bíblia diz que havia um outro, Lázaro, mendigo, pobre e tal. Não é a questão o fato do homem ser mendigo, pobre, que define a sua condição diante de Deus. Não, tem muito pobre, mendigo e tal, orgulhoso. E tem muito rico, materialmente falando, né, humilde. Porque Deus resiste, não é o rico, não é o pobre, não é o preto, não. Deus resiste os orgulhosos. E enaltece, dá graça aos humildes, humilde de coração. É isso que representa aqueles dois homens, né? E ambos morreram. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o quê? O juízo. Então é imediato. Ou vai para o céu ou vai para o inferno, não tem conversa não, né? E a Bíblia mostra os dois locais. E esse homem no inferno, ele lembrou da palavra, ele lembrou dos irmãos, ele lembrou de tudo. E ele estava em tormentos, rangendo o dente e chorando, não teve escapatória para ele. Ele virou até missionário. Olha, manda, né, Abraão, pai Abraão era judeu, filho de Abraão, manda que alguém vá falar para os meus irmãos para não vir para esse local de tormento. Aí Abraão disse, olha, ele já tem lá a palavra de Deus, os profetas, os pregadores estão dizendo o caminho para não vir para cá. Não, pai, mas se alguém vir dos mortos, ressuscitar, eles vão acreditar. Olha só. Aí Abraão disse, nem que, se possível isso fosse, eles não acreditariam. Ou seja, se alguém viesse de lá e dissesse, olha, Herbert, vem cá, rapaz, não vai para o inferno não. O negócio lá é federal, né? A pessoa não ia acreditar. Eu quero ir para lá para ver como é que é, né? Então vai. Eu que não quero, eu acredito, pela graça de Deus, irmãos, na palavra de Deus. Então, muito cuidado com o que o diabo faz, né? Aqui nós estamos vendo que ele planta mesmo. Veja Efésios 4, 27. Efésios 4, 27. Diz assim a palavra de Deus. Isso aqui é de tremer, né? Talvez. Para mim é. Diz aqui, não deis lugar ao diabo. Paulo está falando com os santos que vivem em Éfeso. Ele diz, olha, vocês não deem lugar ao diabo. Como é que eu posso dar lugar ao diabo? Fazendo as obras do diabo, não é? Sendo joio. Provérbios capítulo 6 diz assim, né? Provérbios capítulo 6, guarde aí um pouquinho. E 19,
diz assim: o que semeia contenda entre os irmãos é dar lugar ao diabo, né? Fazendo o papel que o diabo faz, semeando contenda no meio dos irmãos. A Bíblia diz que Deus abomina esse tipo de comportamento. E Paulo diz: olha, não dá lugar ao diabo. Eu posso dar lugar ao diabo, né? Fazendo as obras do diabo. Jesus falou outra coisa séria também. Mateus capítulo 13. Não, é 10. Mateus capítulo 10, verso 36. Diz assim, olha: assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então nós temos que ter cuidado, né? Eu posso dar lugar ao diabo, fazendo o papel do diabo no meio da minha casa, no meio da minha família, no meio da onde eu congrego, no meio da onde eu trabalho, né? Dando lugar ao diabo, fazendo o papel do diabo, sendo um ministro do diabo. Ele é assim. Por isso, irmãos, eu fiz questão de parar um pouquinho, né, e mostrar esse espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e que ele é contra nós, né? Ele é contra Deus, e nós temos que estar atentos, vigilantes. Jesus fala, né? O espírito, na verdade, está pronto, mas ainda somos carne, né? A carne é fraca. Ele não só atua, é atuante, mas ele acusa. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. São características do diabo e a sua atuação que eu estou mostrando para os irmãos, né? Apocalipse capítulo 12, fala aqui no verso 7, olha só: houve peleja no céu, guerra, né? Guerra espiritual. Irmãos, nós temos aqui escrito que houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, né? A turma dele. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi lançado para a terra. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Veja, o sedutor, né? O sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos irmãos. Ele é acusador dos filhos de Deus. O mesmo que acusa, veja, dia e noite diante do nosso Deus. Está vendo como ele tem acesso ao céu, acesso a entrar nas coisas de Deus? Lembra que o propósito dele, a finalidade, né, a intenção dele é o quê? Matar, roubar e destruir. Então ele vai na presença de Deus e acusa: olha, aquele que se diz teu filho Herbert está fazendo isso, isso e isso, né? E aí? E é tal? É muito sério, irmãos, né? Não foi isso que ele fez com Jó? Não foi? Deus estava lá com os seus anjos e disse que veio, quando foram se apresentar os filhos de Deus na presença de Deus, dar satisfação, né? O diabo também foi lá.
E ele foi lá para fazer o quê? Acusar o servo Jó. Olha lá o Jó, né? Ele te louva, ele te adora e tal. Também tu colocou uma sebe, uma cerca que ninguém penetra, agora tira, né? Tira. Eu quero ver se ele vai continuar. E Deus foi lá e disse: tá bom, tira. Fez uma prova com Jó, né? Os irmãos sabem bem. O diabo foi envergonhado. Mas a Bíblia diz que havia um homem chamado Jó, né? Homem justo, íntegro. E esse é o nosso alvo, o nosso propósito, o Filho de Deus. Irmãos, esse diabo aqui, ele fica acusando. Ele está preocupado em envergonhar a Deus, né? Desonrar a Deus através de um filho dele. E nós temos que estar o quê? Sobriedade, vigilantes. Que esse é o propósito do diabo, né? Então diz aqui o acusador dos irmãos, e veja, ele não fica sentado não, né? Ele acusa dia e noite diante do nosso Deus. O diabo, viu? Esse inimigo de Deus, esse inimigo realmente do Senhor. Irmãos, muito cuidado, né? Não vamos ignorá-lo. Ele é atuante, ele é presente. E ele está mesmo doido, né? Como um leão que ruge para tragar alguém. Eu vou terminar, para a semana nós vamos continuar, mas eu não vou terminar deixando a gente assim, não. Não fique inseguro, não. Segurança, viu? Se Deus é por nós, volte lá. Quem será contra nós? O diabo é contra nós, mas nós temos o Todo-Poderoso, meu amado, ao teu lado. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós, né, do que aquele que está no mundo. E essa certeza, essa garantia, é essa tão grande salvação, que já te livrou da penalidade do pecado, que já te livrou, sim, num futuro breve, vai te livrar da presença do pecado, e ela te livra a cada dia do poder do pecado, na tua vida, na minha vida. Irmãos, firmes, permaneceis, pois, firmes. O Paulo, escrevendo aos Gálatas 5, ele diz: para a liberdade, né, que Cristo vos libertou. Porém, andais firmes, perseverantes, não volta mais a jugo de escravidão. Liberdade, né, que nós temos, segurança, garantia. E, lógico, com responsabilidade. Que Deus nos ajude, né? Mas fique certo aqui, volte Romanos 8,31, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o nosso Jesus, né, irmãos, continue nos ajudando, e você vai sair daqui, você vai ter esse inimigo guerreando contra você, o diabo, mas ele já está derrotado, mas cuidado que ele atua ainda, né? Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te louvo, Pai, em saber realmente que a nossa salvação é completa, é um bem maior. Saber que o Senhor começou uma obra boa e o Senhor vai concluir. Mas nesse intervalo, Senhor, nós temos que caminhar, peregrinar. Mas o Senhor nos preserva, o Senhor nos guarda, o Senhor nos dá todas as possibilidades de vencer o inimigo. Nos dê sobriedade, Pai. Nos dê mesmo um espírito de vigilância, e saber que o diabo, ele quer mesmo destruir, matar, roubar, dividir, desconstruir, ele quer mesmo desonrar o Senhor, através de mim,
através dos teus filhos. Então, nos enche mesmo, Senhor, de proteção, de poder, de graça. Nos dá consciência, discernimento, compreensão, sobriedade, vigilância, atentos, para Ele não nos pegar, Pai. Ele lança os dardos inflamados, Ele lança as ciladas, Ele mesmo usa inimigos falsos, joio, mas nos dá realmente discernimento, compreensão, e que sejamos vitoriosos, seguros, e assim, Senhor, glorificar o Teu nome em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor mesmo, de todo o nosso coração nós te pedimos, no nome de Jesus, amém.